Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM. Aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total, todas as quartas-feiras a partir da 1h. E neste programa a gente vai fazer uma espécie de despedida de 2020. Não dá para fazer uma retrospectiva porque se falou de muitos assuntos, embora o ano tenha sido um ano de resguardo, um ano de que a gente ficou muito mais preso do que na rua, nas festas, nos rituais, nas roças de candomblé, enfim, de umbanda, de todos os cultos. Todo mundo se resguardou, rezou muito mais em casa, fez seus rituais e suas festas, entre aspas, em casa, em virtude da pandemia. Mas eu vou fazer ainda um rescaldo do que se passou nesses 12 meses, mas a gente conseguiu, mesmo assim, manter a nossa espiritualidade ao longo do ano. Muita gente faz as águas de Oxalá em janeiro, que é uma prática dentro do candomblé de Queto, que é o santo que abre as festividades do ano. Oxalá é quem traz a paciência e a abertura para o longo do ano. É evidente que todo orixá tem seu Exu. Então existe o Exu que acompanha Oxalá. Então que não tenha essa confusão de que o ano deveria ser aberto por festa de Exu. No candomblé de Queto, todas as festividades têm a participação de Exu. Cada santo tem o seu Exu respectivo, ou pelo menos aqueles orixás, por exemplo, você tem uma turma, né, entre aspas, que é quem vem de Xangô, da corte de Xangô, a Airá que acompanha, Nhançã, Obá, que são orixás que são cultuados dentro da festa de Xangô. Então, cada um deles tem o seu Exu que acompanha, determinado por determinadas questões. Eles são considerados, por exemplo, orixás do fogo e do vento, do ar. Então, eles têm um orixá que os acompanha, um orixá Exu que os acompanha. Isso acontece também com Oxalá. Mas Oxalá, por ser o soberano, o Deus da criação, do branco, que agrega todas as cores e todas as vertentes, por direito ele é quem abre as festividades dos candomblecistas de Queto no ano. Alguns fazem entre janeiro e março, né? Alguns fazem em janeiro, outros em fevereiro, outros em março. Alguns preferem fazer antecipadamente ao carnaval e outros gostam de fazer pós o período de carnaval, mas durante o carnaval ninguém faz nada porque é um período de energias soltas, enfim. Então muita gente faz antes e muita gente faz depois, dentro do período de janeiro e março. No ano de 2020, ainda foi mantida essa tradição do antes ou depois.
Mas como a pandemia começou em março, o carnaval já havia passado nesse ano de 2020, porque o carnaval foi em fevereiro, nesse ano que passou. E já para o ano de 2021, como consequência da pandemia, o carnaval foi jogado, entre aspas, para o mês de julho. Então, para o ano que vem, as águas de Oxalá de muita gente que era feita principalmente em março, em função do carnaval ser normalmente em fevereiro até o início de março, provavelmente muita gente vai fazer em fevereiro. Então, ou final de janeiro. E tem casas que preferem fazer logo nas primeiras semanas de janeiro, para depois organizar o seu calendário. Ano que vem será um outro ano atípico, porém diferenciado, porque como estamos aí às vistas de começar as vacinações, né? Porque são várias vacinas que estarão aí à disposição da população depois da virada do ano. Então vão ter aí uma série de procedimentos ainda porque a pandemia não terminou. Ela só deve amenizar realmente após a vacinação. E eles estão calculando aí a vacinação no ano que vem inteiro. Então eu acredito que para pelo menos amenizar a situação, eu acho que para nós candomblecistas talvez a partir de março. Mas isso vai depender de cada casa, porque o que aconteceu? Como muita gente ficou parada, muita gente também fez as suas festas espaçadas, com menos gente, deu aquela parada naquele período entre março e junho, e a partir de junho muita gente começou a fazer as suas obrigações de não só de feitura, mas obrigações naturais de uma casa de santo. Então todo mundo passou a fazer suas obrigações depois de março, até o mês de junho. Já já eu volto com mais aqui no Candomblé Total. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês. Já vou deixar meus contatos para a gente interagir mesmo assim ao longo do próximo ano também. Gislaine Vicente 07@gmail.com, esse é o meu e-mail. Meu Instagram é Gislaine Vicente 9. Tem também o Gislar 96. Tem o Facebook Gislaine Vicente, logo abaixo, na mesma página, entre aspas, entre parênteses, está Gislaine Vicente, em cima Gislaine Araújo. Vocês me encontram também por ali pelo Messenger, pela página da própria Sensorial FM, e o meu WhatsApp é 11 97754 7604. Me mande suas sugestões, críticas construtivas e bate-papo. A gente troca muita ideia, assim, sai muita pauta boa, e muito obrigada por todos os elogios, por todas as pessoas aí que têm participado e sempre estão ligadinhos aí, sempre falando com a gente. E eu dizia sobre o ano atípico que foi 2020. Então, com as águas de Oxalá sendo realizadas ainda dentro dos parâmetros, porque foi realizado o carnaval, porém, quando passou o carnaval, março, na metade de março, a gente viu crescerem os registros da pandemia, do chamado coronavírus, ou Covid-19. Então,
todo mundo ficou apavorado. Era uma coisa que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era. E o mês de abril foi um mês muito complicado. Então, para nós candomblecistas, no mês de abril, em muitas casas se realiza a festa de Oxóssi, de Ogum, de Exu, Orixá, assim como muitas outras vertentes realiza-se de São Jorge Guerreiro, como na Umbanda, colheita do milho e tudo mais. Muitas vertentes, né, além do candomblé de Queto, que é o principal mote nosso aqui, e não foi realizado. O medo era muito grande, muita gente doente, aquela curva ascendendo, subindo e todo mundo sem saber exatamente do que se tratava. Infelizmente, a gente tem um governo federal que não acreditava que isso durasse mais do que um mês. Um resfriadinho, uma gripezinha. Na verdade, foi uma coisa bem pior do que isso. Felizmente ou infelizmente, tudo foi sendo contornado. A gente tinha até um ministro, Mandetta, que tomou conta até um certo ponto com uma certa galhardia. Ainda que no passado ele não tenha feito muita coisa, mas no período de pandemia ele foi bastante competente com o que ele fez. Muito competente, sim. De qualquer maneira, a gente tocou o barco durante o mês de abril e não houve esses festejos. Maio, a mesma coisa, foi um período ainda de reclusão. Em maio, muita gente resguarda-se, principalmente os que vieram para o candomblé de Queto, procedentes do candomblé de Angola e de outras vertentes, de Umbanda, Mesa Branca, Kardecismo. No mês de maio se comemora ou se lembra a libertação dos escravos, a abolição da escravatura do dia 13 de maio. E justamente por isso se faz um paralelo com os pretos velhos. Então se comemoram os pretos velhos, as pretas velhas, nessa data de 13 de maio. E no final de maio se faz a festa de ciganos. 24, 25 se comemora a ascensão de Santa Sara Cali, a deusa negra cigana. Se faz normalmente em maio esses festejos, por ocasião, como eu disse, da abolição da escravatura. E esse ano isso também foi feito internamente nas casas. São festas que são diferenciadas com o público em geral, porque tem um outro rito, né? São outras formas de se cultuar, mas não existiu nesse ano para o público. Normalmente as casas fizeram isso internamente. Já já nós voltamos. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, nessa retrospectiva muito peculiar, que na verdade o ano foi diluído. Eu dizia que maio tinha sido um mês atípico. Junho foi quando algumas casas um pouco mais calçadas começaram a fazer os seus rituais, mas ainda não aquelas festas comumente grandes com público externo, mas os donos das casas começaram a se sentir um pouco mais resguardados. Então começaram a ser feitos os rituais de obrigação
E como eu disse, algumas festas que aconteciam nesses meses foram feitas diluidamente. Mês de junho, muitas casas fazem o mês dedicado a Xangô em função do sincretismo com São Pedro, no dia 29 de junho. Alguns ainda fazem festa de Ogum por causa de Santo Antônio, sincretizado com Ogum, no dia 12 de junho. Então, junho foi esse mês com gente ainda fazendo festa de Ogum e Oxóssi, Exu, Orixá, e festa de São Pedro, né, Xangô e sua corte. Algumas casas fizeram isso com um mínimo de pessoas e obrigações, porque havia já algum tempo que as casas estavam paradas, apenas feito a manutenção, limpeza, e aí era necessário que se fizesse alguma coisa. Isso em algumas casas foram feitas. Essas nuances, esses pontos, essas coisas pontuais. Fora isso, julho foi o mês que se tentou fazer mais alguma coisa. Se fez algumas festas, algumas situações, como eu disse, espaçadas. E o mês ainda foi de pandemia, com uma certa estabilidade, trocas de ministros e muita coisa aconteceu. E isso foi se perpetuando ao longo do tempo. Agosto e julho, na verdade, ele trouxe a perspectiva de que se fizesse o Olubagé nas casas, que é a festa de Omulu. Algumas casas começaram os seus preparativos, pensando que agosto talvez estivesse muito melhor. Na verdade, estava controlado, mas não tão melhor. E fizeram-se presentes os santos querejebes, porém com uma diluição também maior de tudo e com poucas pessoas. Mas as festas foram bem mais tímidas, porém obtiveram-se os rituais dentro dos preceitos e dentro das possibilidades. Agosto se encerrou com o Olubagé e muita gente foi fazendo durante os finais de semana, de agosto, setembro, para não deixar o ano passar sem as festas, sem nada. As pessoas foram diluindo ao longo dos meses. Então, se faz tal santo num final de semana, no outro faz obrigação, no outro assim, e assim se tocou agosto e setembro. De setembro em diante, setembro, outubro, se costuma fazer o povo de Oió, em algumas outras casas que não fazem em junho. Foi tocado da mesma forma. Porém, as pessoas foram se soltando mais tanto quanto a sociedade civil num todo. Todo mundo achou que tinha passado o pior, uma vez que a Europa também se mostrava mais otimista no que se estava fazendo. Os candomblecistas também fizeram-se assim. Comércio em torno da religião e das religiões afro e esotéricas se abriu novamente e as pessoas começaram a trabalhar, ainda que timidamente. Setembro, outubro, chegou-se a novembro e muita gente fez o Ipeté, que é a festa de Oxum, Logun-Edé e Iemanjá. Muita gente fez, já com um pouco mais de gente, porque ao ver de toda a sociedade, o grosso da pandemia havia passado, porque quando se chegou em agosto, começou uma queda nos registros.
E aí, nos meses subsequentes, setembro, outubro, novembro, as pessoas acharam que a pandemia havia recrudescido, quer dizer, voltado a um patamar que poderia ser controlado. Já já nós voltamos. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi e, claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Novamente com vocês, meus amigos, aqui para o último bloco desse nosso programa especial. Aí terminando o ano de 2020. E eu diria que não é nem uma retrospectiva, é uma análise, porque foi um ano diferenciado para nós. Eu dizia que em novembro as coisas começaram a voltar um pouquinho mais ao normal. Foi um ledo engano, porque tanto a sociedade civil quanto o povo de Candomblé acabou se perdendo nessa situação, porque todo mundo começou a se juntar. Mas, felizmente, a gente não teve tantas baixas. Mas houve, sim. Mas não sei se talvez por Covid, não foi negligência, talvez foi umas coisas talvez não esperadas. E a gente trabalha para que isso se resolva muito. Foi muito pedido para os orixás da saúde, da vida e da cura. Os orixás que regem a saúde, a vida longa, a saúde, a cura. Nós pedimos muito pela humanidade, não só para nós. Mas nós conseguimos passar, pelo menos. E dezembro começou com uma nova restrição. O que se espera para 2021? Se espera que a gente consiga resolver essa situação. Não é uma situação muito fácil, ela ainda se apresenta bem complexa. Ela se apresenta ainda muito incipiente, mas a gente tem uma luz bem grande no fim do túnel, que são as vacinas, que estão sendo ainda definidas, decididas, ainda estão sendo desenvolvidas e testadas, porque isso é um processo longo, mas isso também empurra, por outro lado, toda a pesquisa que se faz em torno de uma pesquisa de saúde para se colocar uma vacina no mercado e tudo mais. São coisas muito diferenciadas, são produtos mesmo, mas que são desenvolvidos pela engenharia. São coisas que são muito salutares e muito diferenciadas.
Para nós candomblecistas, o ano de 2020 foi um ano de muito joelho no chão e muita cabeça batendo, porque a gente pediu muito para que as coisas se resolvessem e pudessem ser feitas na maior agilidade, porque nós estamos precisando que essas coisas se resolvam rápido. Eu vou ficando por aqui, vou agradecendo muito ao Babá Ronald Ed, vou agradecendo a todos os meus ouvintes, em especial aqueles que entraram em contato comigo, que sugeriram pautas, que me elogiaram muito, eu gostei demais. Coisa que às vezes a gente nem gosta de falar muito, mas muitos elogios, muita gente ajudando também, assim, na divulgação do nosso programa. Para o ano que vem, logicamente, a gente terá algumas modificações para melhor, sempre coisas boas para a gente, né? Para o programa, para a rádio. E eu sempre vou agradecer o Babá Ronald Ed pela oportunidade, pro pai Kleber Baruqueci, que também me apresentou, meu motumbá, a todos. E eu fico muito feliz em estar aqui colaborando com vocês, falando um pouco mais sobre o candomblé, principalmente o candomblé de Queto e tudo que permeia a nossa religião. Evidente que às vezes a gente quer falar um pouco mais, mas tem algumas coisas que são restritas, que são bem guardadas, porque são segredos, e isso realmente fica para aqueles que já pertencem, que estão desenvolvidos dentro da religião. Aos demais a gente apresenta alguma coisa para ficar o gostinho de quero mais. E isso é sempre bom, a curiosidade atiça para a gente conhecer coisas novas e sempre com respeito. Que Oxalá semana que vem nós tenhamos já um início de ano, mês que vem já, né? Daqui a pouquinho, a gente tem aí um ano iniciando com muita prosperidade, com muita saúde, com muita amizade verdadeira, com muita coisa boa. Eu vou ficando por aqui, agradecendo vocês mais uma vez por mais um ano aqui na Sensorial FM, a melhor rádio web, não é de São Paulo, é do mundo. Obrigada, bom 2021 e um Feliz Natal. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.